Seja bem-vindo você que está no nosso canal do YouTube aí também, da Comunidade da Graça em Arujá. Seja bem-vindo, muito bom dia. Quantos são felizes aí nessa manhã? Quantos estão preparados para aquilo que o Senhor vai fazer? Deixa eu ver. Glória a Deus, eu também estou junto com você aqui. Só mandar um recadinho aqui, irmãos. Clebão, cadê você? Me ajuda aí, querido. Quantos estiveram domingo passado aqui? Lembra do que a pastora falou aqui? Enchei-vos do Espírito Santo. Foi isso, não foi? Ela também fez uma encenação aqui muito bacana. E eu também quero nessa manhã aqui dar continuidade naquilo que a pastora também fez. Falou, se um copo a pastora pôs fogo, imagina o que o pastor vai fazer agora, né? Eu vou pôr fogo mais dentro de você, e o fogo que eu vou colocar dentro de você, é um fogo que nunca mais vai apagar, é o fogo do Espírito Santo, é a água que é representada também pelo Espírito Santo, é a palavra, é o poder, é o propósito, nele, sobre ele, em nós. Você crê nisso, meu irmão? Sim ou não? E a pastora veio falar sobre como nos enchermos do Espírito Santo, não foi isso? Ô Wesley, se você puder, acho que cortar meu retorno aqui, vai ser melhor, porque está dando microfonia aqui para mim. Apesar que eu não sei se é isso, tá? Você fica à vontade aí. Mas eu quero fazer uma encenação aqui também, que ela tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Para mim, ela tem tudo a ver com o que nós vamos trabalhar aqui hoje. E antes de eu fazer essa encenação aqui, chamar alguns amigos que eu quero pedir ajuda, você pode abrir lá comigo Efésios capítulo 5, vamos ler junto do 18 ao 21. O tema de hoje não é esse aqui, daqui a pouco eu vou chegar sobre o que está escrito aqui, tá? O tema de hoje é, mas receberei poder. Esse é o tema da palavra de hoje. Todos acharam lá Efésios capítulo 5, versículo do 18 ao 21, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí, eu fiquei um pouco pensando também, e um dos encontros que eu faço durante a semana com alguns irmãos queridos que estão aqui também me ouvindo, ele me ensinou o que eu vou fazer aqui, e isso tem tudo a ver com a palavra. Como que eu posso me encher do Espírito Santo? A pastora ensinou aqui a nós, e eu quero explanar um pouquinho, explorar um pouquinho mais sobre isso. Porque por muitas vezes nós achamos que encher a gente do Espírito Santo é só a gente falando em línguas, somente lendo as Escrituras, adorando a Deus, cultuando a Deus, louvando a Deus, e tudo está certo, devemos buscar isso com intensidade mesmo, e estar cheio do Espírito Santo, que na encenação que ela fez, né? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ainda que o fogo, né, as situações adversas vêm, na hora que ela chega ali naquela água no copo, não tem mais condição, porque você está cheio do Espírito Santo, você está cheio dos frutos do Espírito, e aí vai. Só que eu aprendi algo, e tudo que eu aprendo eu não seguro para mim, eu quero desaguar, eu quero transbordar na vida das pessoas. E Efésios, quando você continua lendo lá o capítulo 5 inteiro,
e até o início ali do 6, até o 10 ali, ele ensina muito como nos enchermos do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo, e enchermos do Espírito Santo, não é só para nós. Sabe como que nós podemos estar cheios do poder, cheios do Espírito Santo? Eu queria chamar alguns irmãos aqui queridos, que eu combinei, pode vir aqui à frente agora. O pessoal da transmissão resolve agora comigo aí. Além daquela forma que a pastora nos ensinou, preciso de mais 3 homens aqui, queridos, aqui, cadê o, vem Júnior, ô Marcos, bora Ricardo, pensa que você vai ficar sentando aí só encher-vos do Espírito Santo, nós podemos ser representados dessa forma, ó, com cânticos, com hinos, com louvores. À medida que eu vou me enchendo do Espírito, da palavra, do poder, do propósito do Senhor, eu vou enchendo as pessoas que estão ao meu lado, eu vou servindo. Ser cheio do Espírito Santo nos revela, na verdade, como eu sirvo, como eu atendo a necessidade das pessoas, como eu sacio a sede das pessoas. Eu poderia ter tomado essa água eu sozinho, né? Só que aí, como é que ficaria o restante do corpo, dos membros? Sem teriam falta também. Só que agora eles receberam algo. Só que esse algo que eles receberam também não é para eles. Agora eles vão servir. Então sirva alguém. Ser cheio do Espírito Santo. Essa água é potável, pode tomar, viu? É filtrada. Eles vão te dar aí, você pode tomar. Já sacia a sua sede aí, né? Já você vai se refrescando aí também. Ó, Vitória mandou ver, hein? Glória a Deus. Então, meus irmãos, como que eu posso, obrigado viu queridos, obrigado por vocês me ajudarem, como que eu posso me encher, estar cheio do Espírito Santo? Eu podia somente eu tomar, sim, tudo bem, ia estar mais cheio sim, só que as necessidades, o que diz lá Efésios, né? Efésios 5 fala, ó maridos, honre as suas esposas, honre seus maridos, isso é estar cheio do Espírito Santo. Aí depois fala sobre o trabalho, você que está trabalhando, honre seu patrão, você tem funcionário, honre os seus colaboradores. Interessante que Jesus, ele é equilibrado em todas as coisas, ele nunca puxa só para um lado, ele traz a responsabilidade para todo mundo. Sobre como viver em comunidade, amando e servindo, a gente acabou de ler aqui, dando graça, sujeite-se uns aos outros. O que está sendo derramado em mim, eu não posso parar em mim, eu preciso compartilhar com alguém, e se eu estou cheio, eu preciso encher alguém. Não faz sentido eu estar cheio e não derramar bênçãos, graça, palavras proféticas, amar e servir. Para que então eu vou ficar cheio? Cheio do quê? Para que as pessoas olhem para mim e vejam, nossa, você viu como ele fala de forma eloquente, ele é inteligente, é um homem de Deus. Eu quero ser reconhecido como um homem de Deus, que serve, que ama, que está disposto a ouvir, sentar à mesa, olhar os olhos, dar água, dar comida para quem tem fome, saciar as necessidades do meu próximo, do semelhante, o ser humano. Isto é enchermos, estar cheio do Espírito Santo, é ter paciência em casa, amar, servir, respeitar, lavar uma louça, fazer um almoço, arrumar o quarto. Tudo isso para mim é ser cheio do Espírito Santo, deixar as coisas em ordem, obedecer, cumprir com as leis humanas. Isso é estar cheio do Espírito Santo.
Não é apenas dizimar, ofertar, levantar a mão, atender apenas o órfão, o necessitado, a viúva, vai muito mais além. Inclui na minha e na sua agenda. Quem é que eu vou visitar essa semana que não veio no culto? Quem que eu vou visitar que de repente está precisando de uma oração, de uma palavra de admoestação, que apesar de falarmos admoestação, ela é muito forte, achar que é correção, mas é dar ânimo. Quem é que você vai dar ânimo? Quem é que você vai parar e vai ouvir essa semana? Quem é que você vai realmente, se é que você está cheio do Espírito Santo, vai atender e lavar os pés de alguém? Davizinho ontem não passou bem, ele estava meio moadinho ali e tal, aí ele estava na cama, eu fui lá, peguei um creme, comecei a fazer massagem no pé dele, aí eu lembrei, quantas vezes eu cheguei em casa, para ensinar, o Davizinho, né? Quase o tamanho do Black. Quantas vezes eu cheguei em casa para ensinar os meninos, pegava uma bacia, uma água morna, uma toalha, todo mundo na sala, aí eu falava, Kátia, senta aqui, quero lavar os seus pés. Você fez o almoço, você fez a janta, você limpou a casa, você deve estar cansado. Eu fiquei o dia inteiro fora, trabalhando, mas você está mais cansado do que eu. Aí começava a lavar os pés dela, dizer que amava, chorando, feliz, o choro era de felicidade, serviço. Aí colava os dois e falava, e nós, pai? Aí lavava os pés. Aí chegava no dia seguinte, eles estavam lá, sentavam no sofá, os dois pequenininhos, já descalços. E aí, pai? Pô, vocês estão ficando folgados, né? Queriam mais. Aí o Davi falou ontem, como era gostoso quando o Senhor lavava os nossos pés. Coisa tão simples, irmãos, mas que é valor. Então eu e você, o tema é hoje, recebereis poder, né? Mas poder para quê? Poder para saciar a sede, para servir o próximo, poder para tornarmos testemunhas, poder para revelar o Cristo que habita em mim, e não mais o Nestor quem vive, como diz Paulo lá no livro de Gálatas, acho que é 2:20, não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo agora, é para anunciar aquele que me alcançou, aquele que me transformou, aquele que morreu por mim, aquele que me perdoou, aquele que escreveu meu nome no livro da vida, aquele que me deu salvação, aquele que me enxergou, aquele que está disposto todos os dias, sejam bons ou ruins. Quando eu sento, eu escuto uma voz, ei, calma, eu estou aqui. Eu não sei você, mas o Senhor está aqui. Eu não sei se você percebeu, mas Ele está aqui. Eu não sei se você consegue sentir a presença do Senhor, mas Ele está aqui. Ele só está usando a minha voz para falar, Ele só está usando a própria palavra dEle para comunicar com você, para confrontar você em amor, para fazer você cumprir com o propósito. E eu quero mergulhar ainda mais na palavra, irmãos. E por que eu trouxe esse primeiro slide aqui, a esperança que floresce? É porque depois desses 21 dias de jejum e oração que nós passamos, amanhã começa a primavera, e eu já estou vendo as promessas do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu não sei você, meu irmão, mas muitas pessoas já me procuraram, por causa desses 21 dias, quantas coisas poderosas já aconteceram, coisas extraordinárias, né? E até meio no caminho, que coisas tentaram fazer a gente parar, a gente tem crescido, a gente tem avançado. Então a partir de amanhã, irmãos, nós vamos continuar nos santificando, orando, jejuando, maravilha, né? Nós estamos entregando o jejum essa manhã, mas coisas novas vão florescer em nós, e o que eu quero que mais floresça é o caráter de Cristo nesta comunidade, a unidade, o poder do seu Espírito, amém, queridos? E eu quero
partilhar com você aqui juntos. Vamos ler lá Atos capítulo 1, versículo 8. Porque o tema de hoje é: mas receberão poder. E essa ilustração que eu pus aqui da jarra, da água dos meus irmãos que me colaboraram aqui na expressão da comunicação, diz assim as escrituras lá em Atos capítulo 1, versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra, em Arujá, onde você trabalha, na rua, no bairro que você mora, no estado, na nação. Isso vai acontecer. Mas queridos, como eu disse aqui, qual é o propósito principal de eu e você recebermos poder? E aí a gente precisa ir para as escrituras. O que a escritura diz aqui? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aí vocês se tornarão as minhas testemunhas. Irmãos, nós precisamos sim receber, ser cheio do Espírito Santo, mas nós não podemos esquecer da centralidade que é Cristo. Tudo eu preciso apontar para Cristo. Então eu vou receber o poder do alto, eu vou receber o Espírito Santo, eu vou falar profecias, eu vou declarar vida, eu vou impor as mãos, as pessoas serão saradas, curadas, libertas, levarei as pessoas à salvação. Mas quem faz tudo isso se chama Jesus. O meu testemunho tem que apontar para Jesus. O meu e o seu testemunho precisa apontar para Jesus. E diante disso, irmãos, eu quero trazer dois personagens, mas eu quero focar mais em um aqui, dentro das escrituras. É aquela paradinha boa, sabe? Estou tentando aqui, não fica bravo comigo não. Ajuda eu, quem está em cima aí. Se puder, por favor. Obrigado. Atos capítulo 1 falou: nós não deveríamos sair de Jerusalém, foi a ordem de Jesus, que seria derramado sobre todos o Espírito Santo, e quando isso acontecesse, nós poderíamos ir e nos tornarmos testemunhas. E o que acontece lá em Atos capítulo 3, Pedro e João, estão passeando ali, o texto diz aqui, 3 do 2 ao 6, que estava sendo levado à porta do templo. Nós conhecemos essa passagem, era um mendigo, que ele era aleijado, e ele há tantos anos, décadas estava ali. Toda vez de manhã alguém pegava aquele rapaz, colocava na frente do templo, para receber lá uma esmolinha. Aí Pedro e João, olha o que acontece, estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado, de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles um pix, um dólar, uma notinha, alguma coisa. Passa aqui o cartão, uma transferência, um cheque. Mas na verdade, disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Pedro não só entendeu, mas começou a praticar. O que é que eu e você precisamos aprender nessa manhã? Para que eu vou receber o poder? Recebereis poder. Nós precisamos nos tornarmos testemunha. Aonde nós estivermos, irmão, lá no seu trabalho não tem ninguém aleijado, não tem problema, mas o seu estilo de vida precisa apontar para Jesus. O seu comportamento, o seu caráter, a sua atitude, o que você faz, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, seja no curso, seja na sociedade, as pessoas precisam olhar para nós e falar assim: esse comportamento não é normal. Aí você fala: não, realmente não é normal, ele é do alto. O que todo mundo estava habituado, inclusive aquele aleijado, era toda hora: comidinha, dinheirinho. Irmãos, com todo respeito, não há nenhum problema, nós devemos atender os necessitados, está tudo certo, não estou denegrindo quem passa necessidade, pede ajuda, não é nada disso, mas ele estava habituado, acostumado com isso. Pedro e João vieram e disse assim: eu não tenho ouro nem prata, mas olhe para mim,
Olhe para mim que vocês vão ver dentro de mim algo diferente. E tudo que eu tenho, que para Ele era valor, Ele entregou em nome de Jesus. Levante e ande. O Senhor está dizendo para mim e para você, nós precisamos nos tornar como Pedro e João. As pessoas precisam olhar para nós e nós precisamos testemunhar. Porque se elas olharem para nós, nós não testemunharmos a Cristo, nosso único suficiente Salvador, sabe o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã querida? Você só vai ser mais um que apenas ajudou, deu uma ofertinha, deu ali um dinheirinho e mais nada. Agora, quando eu testemunho a Cristo, atendo a necessidade física, espiritual, social, está tudo certo, mas eu preciso fechar isso aqui apontando para Jesus, porque aí estarei cheio do Espírito Santo. Aí eu vou entender, né? Esses dias eu tive uma experiência, irmãos. Atendi 4 moradores de rua. 2 me deixaram quase doido. Que foi das 9 horas da manhã até o seu Silvalino estava aqui, veio 2. Lembra, seu Silvalino, 2 rapazes? E eles cansados de rodar aí, eles disseram assim: pastor, eu não quero dinheiro, eu não quero roupa, eu não quero nada, eu preciso tirar a minha identidade, e sem identidade, eu não consigo tirar porque eu não tenho a certidão de nascimento, e eu preciso tirar a certidão de nascimento, eu preciso que as pessoas me reconheçam quem eu sou, para eu poder voltar para a minha cidade. Fiquei das 9 até as 16, rodando poupa tempo, cartório com esses 2, dei alimento para eles, preguei a palavra, chorei, liguei para o Kleber, eu falei: Kleber, eu não sei o que está acontecendo, eu estou numa situação aqui, o que eu faço? Aí o Kleber falou: pastor, você quer que eu vou aí, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei: não, o meu choro é de doer na alma, que alguém quer ser reconhecido como um ser humano apenas, só que eu não estou entendendo o que é que Deus quer fazer sobre tudo isso. Liguei para a Kátia, falei: Kátia, eu também não estou entendendo, eu estou aqui, mas Deus não me revelou o que é para acontecer, o que Deus quer fazer sobre estas coisas. E aí então, eu só fui entender uma madrugada, de sexta para sábado, que Deus falou o que é. É quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente quer receber o poder do Espírito Santo, mas se a gente não sai para testemunhar de Jesus, e não sai para servir as pessoas, não resolve para nada, irmãos. E aí quando eu servi esses 2 homens, e depois apareceu mais 2 aqui, que eu pude pregar a palavra, ministrar o que era necessário, além de atender as suas necessidades financeiras, físicas, emocionais, espirituais, eu fui entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu fui entender o que é estar cheio do poder, porque eu pude falar para eles, testemunhar o que Deus fez na minha vida, o que Jesus está fazendo na minha vida. Como se não bastasse, só veio esses 2, aí no dia seguinte veio mais um, pediu comida, pediu vestimenta, aí veio mais um, que do nada parou aí, estava eu, Roberto, aqui na quinta-feira, né, Roberto, pintando, aí parou o rapaz, falou: ei, vem cá. Aí eu falei: pois não, estava bem arrumado, 25 anos, Guilherme, mora em Guarulhos. Aí o Guilherme falou, ele falou assim: escuta, eu estou sem internet, estou sem conexão, o senhor poderia emprestar o Wi-Fi da igreja para eu me conectar aqui, para eu colocar no Waze para onde eu tenho que ir, que eu preciso ir embora? Na hora que ele falou que ele estava sem conexão, o Espírito Santo já me revelou, falou assim: faz a pergunta para ele, como que estava a conexão dele com Jesus? Aí eu falei: escuta, você está sem conexão, né? Você está sem direção na sua vida aí agora, né? Eu estou, tal, não sei o que, eu vim fazer uma entrevista. Eu falei: deixa eu fazer uma pergunta, mais do que isso, como é que está a sua vida com Jesus, a sua conexão com Jesus? Aí ele parou, ele falou: está pior do que tudo, estou longe. Eu falei: você já ouviu de Jesus alguma vez? Ele falou: minha mãe, quando eu era pequena, me levava para a igreja todos os dias, eu cresci e nunca mais fui. Eu falei: a sua vida está como hoje, sem conexão, você está tentando recalcular a sua rota, e você está sem direção. Aquele jovem começou a lacrimejar. Eu falei: escuta, ele estava para fora ou para dentro, o portão fechado. Eu falei: amigo, você
você já entregou sua vida para Jesus? Ele disse, não. Eu falei, o que te impede? Ele falou, nada. Eu falei assim, então pula para cá, deixa eu abrir esse portão. Ele entrou para dentro da igreja. Eu comecei a orar por ele, ele confessando Jesus como o único suficiente Salvador. Quando eu falei assim, Senhor, restabelece a conexão com esse rapaz, ele como filho e o Senhor como pai, aí o Espírito Santo falou assim, paternidade. Terminamos de orar, ele chorando. Eu falei, escuta, seus pais são vivos? Ele falou, sim. Eu falei, qual foi o último dia que você sentou com o seu pai? Aí ele disse, faz anos que eu nem olho na cara do meu pai. Aí eu falei, ó, você precisa sair daqui agora e se encontrar com seu pai e falar duas coisas. Me perdoa, eu te amo. Aquele menino desabou. Abracei ele como um pai. Ele ia fazer tantas coisas, entrevista, não sei o que. Ele falou, vou agora para a casa do meu pai. Aí eu entendi tudo que a pastora pregou domingo, que eu estou pregando aqui agora. Porque está tudo certo a gente querer ser cheio do Espírito Santo. Falar em línguas, profetizar, impor as mãos, expulsar demônio. Mas posso dizer, isso é só uma parte daquilo que Deus ainda quer fazer. Ver uma família restaurada, ver alguém sendo salvo. Eu disse para aquele jovem, tudo que eu tenho, eu vou te entregar agora. O seu único suficiente Salvador, aquele que vai escrever seu nome no livro da vida, aquele que perdoou os seus pecados, aquele que se entregou por você, aquele que derramou o sangue, morreu por você. E aí eu fui entendendo tudo, sabe, Cleber? Eu e você precisamos nos tornarmos testemunhas. Eu dei internet, eu dei água, eu dei meu ouvido, mas tudo que eu tinha é o meu Jesus. E eu entreguei para aquele jovem, que era tudo que ele precisava. Porque ele podia arrumar um emprego, ele podia ganhar muito dinheiro, mas se ele não tiver salvação e vida eterna, seu nome escrito no livro da vida, meu irmão. Aí eu te pergunto, para que ser cheio do Espírito Santo? Só para que vocês olhem para mim e falem, lá vai um pastor? É muito pouco. É muito pouco para aquilo que o Senhor me criou e criou a você, a cada um de nós. E o segundo aspecto que eu vejo, vai lá irmãos, me ajuda aí, se acha que não vai, que eu não posso perder meu horário aqui. Próximo lá, por favor. Eles pregavam a palavra. O que aconteceu com Pedro e João? Por causa daquele fato deles terem atendido a necessidade que ninguém atendeu até então, só davam dinheiro para o mendigo, mas o que ele mais precisava era de cura, libertação e salvação. Ô irmãos, lê o texto fala que todo dia ele recebia grana, sim ou não? Mas o texto não fala que ele ficava alegre todo dia, mesmo recebendo ajuda financeira, alimento, sim ou não? Mas depois que Pedro veio, testemunhou e entregou tudo o que aconteceu, a palavra diz que ele saiu saltando, ele saiu alegre, ele saiu adorando a Deus, glorificando a Deus. Não era o dinheiro que ia mudar aquele homem, mas Jesus mudou toda a história. E por causa disso, Pedro e João estavam ensinando e mais de 5.000 pessoas se converteram. Aí eu entendi porque aquele jovem entregou sua vida para Jesus. Não importa se é uma alma, se é 10.000 pessoas, o que importa é o que eu estou fazendo, revela a Jesus, confessa a Jesus, testemunha a Jesus, porque senão não faz sentido, irmãos. E eles estavam pregando e ensinando a palavra, e por causa que eles pregaram e ensinaram a palavra, eles foram açoitados, eles foram presos, mas as grades não puderam resistir a oração da igreja que orava por aqueles irmãos. Então o primeiro aspecto, eu e você precisamos nos tornarmos testemunhas. Diga assim, testemunhas. E testemunha tem valor, irmãos. Não sei se tem algum jurista aqui, né? Se você precisar abrir uma reclamação civil, criminal, trabalhista, o que for,
o seu advogado, a primeira pergunta que ele vai dizer, ele fala: muito bem, muito certo, tudo legal. Próxima pergunta: cadê a testemunha? Não, mas cadê a testemunha? Aí vai lá para, seja audiência conciliatória, o que for, fala daqui, fala de lá e tal, não sei o que. O juiz fala: agora silêncio, pode entrar a testemunha. Vocês falaram tudo aí, mas o que vai valer é o que vai testemunhar aqui agora. Testamento tem valor. Escritura. Tem um imóvel, cadê a escritura? Primeira pergunta: cadê a escritura? Está verbada, está tudo certo aí, está tudo no cartão. Cadê a escritura? Então, cadê o testemunho? Você fala: está aqui. Cadê as escrituras? Está aqui. O que é que você vai me ensinar? A palavra. Porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou compartilhar a palavra. Quer se tornar um cristão? Você precisa dar testemunho, você precisa ensinar as escrituras. O que é que diz as escrituras a respeito de tudo isso? Aquele homem recebia todo dia dinheiro, a palavra diz era todo dia, mas nada trouxe alegria na vida dele, como tudo que eu tenho, eu te entrego. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda, ensinando todos os dias. E o próximo, o que é que Pedro e Paulo, João, nos ensina? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Aqueles homens foram chamados na frente do Sinédrio, na frente de tantas pessoas que conheciam as Escrituras. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes. Ele reconheceu todo mundo, ele não foi, um cara prepotente. Ele falou: vocês aqui, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, em favor de um aleijado sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio de nome de Jesus, mais uma vez o que eles estavam fazendo? Testemunhando a Jesus. Mais uma vez o que ele estava ensinando a todas as pessoas? Que somente Jesus pode curar. Apesar de eles estarem cheios do Espírito Santo, eles podiam falar assim: ei, sou eu. Afinal de contas eu andei sobre as águas. Ele disse: saibam, senhores, todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês, senhores, crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. E na parte B do próximo versículo diz: este é Jesus. Esse é Jesus que cura, que liberta, que perdoa, que escreve seu nome no livro da vida, que te dá salvação, que te dá vida eterna, que quer derramar poder para a gente pregar o Evangelho. Então eles testemunhavam, eles ensinavam, e eles estavam cheios do Espírito Santo. E o próximo slide lá, o estilo de vida deles, era um estilo de vida que nos provoca, irmãos, a gente seguir os passos desses homens. Volta um pouquinho, por favor, querida. Atos 4:13. Vendo a coragem, eles já tinham sido presos, eles vieram frente a todo mundo e disseram: nós não vamos nos calar, nós vamos continuar dando testemunho, pregando a palavra, curando, libertando, amando, servindo. E eles disseram, vendo a coragem de Pedro e de João, e perceberam que eram homens que fizeram FGV, que fizeram Mackenzie, que fizeram, que mais? UTA, que fizeram USP, que fizeram Unicamp. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Não é, né, meu irmão? Na minha também não. Ficaram admirados. Quem eram as pessoas? Eram homens letrados, inteligentes, e disseram o quê? Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O meu estilo de vida reflete o caráter de Cristo. O meu falar é o falar de Jesus. A minha abordagem, a minha linguagem, a minha comunicação, ela revela
a Cristo. Não eram homens letrados, não eram homens PhDs, mas foram reconhecidos por todos que eles haviam estado com Jesus. As pessoas olham para mim, para você, e ao você sair daqui, elas falam assim: ei, por que você está diferente? Porque eu estava com o Mestre, porque eu estava com Jesus. E Atos 4:20, pois não podemos deixar de falar o que vimos e que ouvimos. Irmãos, o que você acabou de ouvir nesse auditório aqui, nessa comunidade aqui, você não pode se calar. Você tem que sair e propagar. Você tem que ir e anunciar o ano aceitável de Jesus, do Senhor, da salvação, da libertação, da cura, da transformação, da vida eterna, do perdão dos seus pecados. O Senhor está esperando de mim e de você, meus irmãos. É isso que o Senhor está esperando. E por final lá, me ajuda aí. O espírito de unidade. Atos 4, 32 ao 37, o pessoal do louvor pode subir aqui. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Não tinha esse negócio, isso, aquilo, não sei o que, papapá, não. Uma era a mente, é o coração. Ninguém considerava unicamente sua única coisa que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor. Jesus e a grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras e casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem o apóstolo dera o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ninguém passava necessidade. Irmão, o que você recebeu nessa manhã, você precisa pegar isso como fosse um pote de ouro e sair daqui e dizer: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas uma coisa eu tenho para te dizer, em nome de Jesus, saia dessa situação, levante, anda, seja um encorajador, seja um empreendedor, seja um homem que invista no reino de Deus, seja você a resposta para o calado, para o necessitado, para o abusado, para o órfão, para a viúva, para o necessitado, para aquele que está em crise emocionalmente, para aquele que está passando dificuldade. Seja você a resposta. Tenha esse espírito de unidade. Põe lá o último, por favor. Quero convidar você a ficar de pé aí, meu irmão. E recebereis poder. Que poder é esse? É o Espírito Santo. Com qual propósito? Me tornar testemunha do Senhor. Irmão, eu sei que na hora que eu coloquei aqui, chamei meus irmãos, que foram 8 homens que vieram aqui, eu coloquei água ali para eles. E eles saíram e ofereceram para alguns de vocês. Mas uma coisa, eu e você não podemos negar, nem você que está em casa. Nós acabamos de ser alimentados e acabou de ser derramado o poder da palavra sobre nós. A gente está cheio agora, o tanque está cheio. E o que é que a gente vai fazer com esse poder que foi derramado sobre nós? O seu propósito, seu poder, sua presença, sua palavra. O que é que nós vamos fazer com isso? Vamos guardar? Ou nós vamos sair daqui e vamos fazer a mesma coisa? Não tenho ouro nem prata, mas levante e ande. Vou abraçar, vou amar, vou servir. Para quem que eu vou ligar hoje? Que era para estar aqui e não esteve por alguma razão? Quem eu vou fazer uma visita amanhã? Quem que eu vou pôr na minha agenda? Ô irmão, irmã querida, se o seu caderninho de oração só tem lá: Senhor, eu quero isso, Senhor, me dá isso, Senhor, faz isso. Eu creio que você vai pegar isso aqui agora, vai colocar lá por último, e você vai pôr assim: Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva meus filhos. Senhor, seja eu a ferramenta, a sua mão, os seus braços, para servir. Um
culto como esse, nós temos que encerrar dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me, né? Para a gente poder servir.